Hoje eu tenho o privilégio de receber essa pessoa com essa energia, com essa vibração, com essa força, que eu não posso deixar de dizer, é a absoluta cara do Rio de Janeiro de verdade, o Rio de Janeiro que todos nós cariocas amamos e que está dentro da nossa alma. Eu recebo com imenso orgulho o prefeito Eduardo Paes. Eduardo, muito obrigado. Prefeito, muito obrigado por ter aceito aqui. Prazer enorme estar aqui com você, é uma honra. Sim, e agradecer. Para mim é um prazer estar batendo esse papo aí com você. De volta à prefeitura. Pense no homem feliz. Pense no homem feliz, pense em Eduardo Paes. Pois saiba que a sua volta à prefeitura também deixa esse Rio de Janeiro muito mais feliz. Muito mais feliz. Que bom, Eduardo. Obrigado mais uma vez. Bom, já que você falou de paixão pelo Rio de Janeiro, eu queria começar exatamente por isso, né? Você, de fato, tem uma imensa, a gente percebe isso no brilho do teu olhar, seja em que circunstância for, né? Essa verdade que você tem pelo nosso Rio de Janeiro, né? Um apaixonado, literalmente um apaixonado pela cidade. Eu queria agora, além da tua paixão, entender de você como é que está teu otimismo, que eu sei que é poderoso também, como é que está teu otimismo para a nossa cidade, para a cidade do Rio de Janeiro? Assim, Calaí, vamos lá, né? O Rio, né, nesses últimos anos, foi um pouco que epicentro dessas crises nacionais todas, né? A crise política, ética, econômica, né? Ela foi mais sentido no Rio, que, aliás, é um pouco... tem um velho sábio da política sempre disse assim, né? Quer dizer, se o Rio vai bem, o Brasil vai bem. Se o Rio vai mal, o Brasil vai mal, né? E como o Brasil está numa fase complicada, o Rio sente muito isso. Então foram anos difíceis, depois de um momento de muita euforia, né? Quando a gente tem esse paradoxo, né, Eduardo? Porque uma coisa muito perto da outra, nesses momentos, né? É isso, é uma coisa muito doida, porque na verdade você tem... o mundo começa a desabar no Brasil, sobre todos os aspectos, inclusive econômico, né? Ali a partir de 13, 14. Então, quando o Rio estava vivendo o seu melhor momento, né, tinha que pegar uma Olimpíada, e vocês não fazem ideia o que foi fazer uma Olimpíada no Brasil como estava. Tem que lembrar, né? O Brasil viu uma super crise econômica, que em 15, 16 o PIB caiu 7,5 pontos. A presidente da República foi pichada, né, e a cidade conseguiu entregar uma Olimpíada, um evento mundial com enorme sucesso, né? Então, assim, mas aquele momento, que era um momento para a gente, né, agora fomos, né, deu esse passo para os problemas que a gente já falou aqui. Mas é um pouco aquela história. Eu nem gosto muito dessa frase, mas vou usar, né? Porque toda crise é uma oportunidade, né? Então, isso acaba sendo ruim de dizer, porque tem oportunidade para quem tem oportunidade, para quem não tem, crise se ferra, né? Mas assim, mas você tem alguma oportunidade. Mas tem sempre um lado, né? Tem sempre um lado, sim, é isso. É uma visão sempre, o tal do copo cheio, né, prefeito? É isso. Então, assim, a gente, primeiro, nessa retomada, né, a gente torce, óbvio que o Rio não é uma ilha isolada, o Brasil tem que voltar a dar certo, voltar a funcionar. Mas nesse processo de retomada, né, e até os episódios trazidos pela pandemia, né, eles significam uma oportunidade para uma cidade com as características do Rio de Janeiro. É uma cidade aberta, de espaços públicos de muita qualidade, né? Enfim, que as pessoas se reencontram, querem se abraçar, né? Quando a gente fala do teu setor aí do entretenimento, do evento, né? Que foi certamente... o cara que vende álcool gel deve ter ficado feliz da vida, dono do supermercado ficou feliz da vida. Você sabe que não tem uma vez, prefeito, que eu não use álcool gel, eu não imagine as indústrias de álcool, realmente esses arrebentaram. Mas, de fato, a economia criativa agora está retomando, mas muito desafio. Mas é óbvio, né? Tudo aquilo que junta a gente e a indústria criativa do entretenimento. É isso, é juntar a gente. Você tem uma entrevista na Veja dessa semana do Roberto Medina maravilhosa, né? Que diz assim, a vida é ao vivo. E não tem melhor lugar para viver a vida ao vivo do que no Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem uma super oportunidade, estou muito otimista. A gente já ajeitou as contas da prefeitura, parou essa história de que não tem dinheiro. Né? A gente passou 4 anos dizendo que não tinha dinheiro. Tem dinheiro, sim. A prefeitura é superavitária, tem uma situação super equilibrada. O que tem que ter gestão, né, Eduardo? O que tem que ter é gestão, né, prefeito? Não, você não... eu sempre alerto isso, né? Eu estou aqui já eleito, não tem política nessa história. É aprendizado para o Rio e para o Brasil. Né? Eleição é sobre o preço da gasolina, é sobre a picanha, é sobre a clínica da família funcionando, é sobre a escola funcionando e sobre a cidade bem mantida. Né? A gente
não elege ninguém para ser nosso brother, companheiro de estopa, até eu sou bom companheiro de estopa, mas alguém para casar, não é isso que a gente faz, não é alguém que acredita nos nossos valores, a gente escolhe alguém para estar ali tocando, né, a empresa, a lojinha, né, chamada prefeitura, chamada governo do estado, chamada Brasil, são lojinhas complicadas de gerir, né? Então, gente que tem a capacidade de montar time, tem a capacidade de tocar as coisas. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu organizar as finanças, né? Vamos viver um processo aí, eu tenho certeza de renascimento, de retomada, que a gente já está vivendo, mas só tende a crescer. Então, estou super otimista com o que vem por aí no Rio de Janeiro e em todas as áreas, né? Eu tenho certeza que esse quadro vai mudar muito. Sem dúvida. Que bom ouvir isso de você, prefeito. Bom, a gente falou aqui rapidamente de pandemia, eu queria aproveitar aqui para celebrar a tua brilhante gestão, sua, prefeito Eduardo Paes, da tua equipe. Eu entendo aí que, considerando esse imenso desafio que a gente enfrenta ainda, né? Infelizmente não terminou, mas realmente uma gestão brilhante. Agora, falando do nosso setor, dentro, evidente, do cenário, mas brilhante. Agora, falando, então, do setor onde eu atuo, da economia criativa, e o nosso Réveillon, prefeito Eduardo Paes, qual é a tua cabeça, qual é a cabeça da Prefeitura do Rio de Janeiro? Não posso deixar de perguntar para o Réveillon e para o Carnaval. É o maior da história, né? Enfim, primeiro, né? Vamos Eduardo aqui. Paes, é isso mesmo. Não, mas primeiro assim, eu não sou negacionista, a gente enfrentou a pandemia se desgastando, né? Imagina, eu substituo um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus e a primeira coisa que eu faço é cancelar o carnaval. A segunda coisa que eu faço é fechar bar às 5 horas da tarde. Quer dizer, no Rio de Janeiro. No Rio estava quase eu virando bispo, né? Enfim, parecia que o bispo era eu. Então a gente fez o que tinha que fazer, enfim, medidas duras, impopulares, né? Que setores têm dificuldade de entender, mas tomar uma decisão que tinha que tomar. Agora, a ciência venceu, a vacina venceu, né? Então, assim, o processo de abertura começa agora, né? A gente, graças a Deus, está falando aqui alguém que perdeu o pai, eu perdi meu pai com essa tragédia dessa pandemia, então, enfim, eu sei o que é a dor de perder alguém próximo por uma doença tão estúpida, mas, assim, a gente começa a ter os números, os índices são todos favoráveis. Então, nós devemos estar agora entrando numa que a gente chama de segunda etapa de abertura, definida pelo Comitê Científico da Prefeitura. Eu não entendo chongas de pitipiromba de vírus, não sou epidemiologista. Agora, me cerco de pessoas competentes. Lá um comitê científico que tem 2 ex-ministros, um ex-presidente da Agência de Vigilância Sanitária, representante da Fiocruz, da UFRJ, da UERJ, eles, sei lá, chegando a 65% da população total da cidade. Com as 2 doses, a gente pode abrir um pouco mais, chegando a 75%, que deve acontecer lá para meados de novembro, aí praticamente você cai com todas as restrições. Então, não tem por que não ter Réveillon. Porque me perguntaram, vai fazer distanciamento no carnaval? Óbvio que não. Como é que vai fazer distanciamento no carnaval? Não. É impossível. Como é que faz carnaval? Carnaval você faz ou não faz? Né? Esse ano não deu para fazer, cancelamos. Como é que vou fazer? Só se botar todo mundo vestido de baiana, né? Porque aquele vestido da baiana realmente afasta. Dá 2 metros de distância para cada lado. Aí está todo mundo bem distante, né? Exato, mas normalmente você quer abraçar, você quer beijar, você quer... Não, imagina, né? Eduardo, a tua cabeça no Réveillon o quê? Já deve ter 80% da população do Rio de Janeiro vacinada, 80% talvez, alguma coisa. Cara, assim, não, se você for olhar para o público-alvo, nós vamos estar com 99% da população vacinada. Espetacular. Quando você faz a população total, esse número 65, 75 é só uma população total, considerando, inclusive, aqueles que não têm que ser vacinados. Então, não está com 99% das pessoas vacinadas. No target, né? Aquelas que irão, né? Lá no Réveillon, lá no... Mas as pessoas estão indo, né? Assim, a gente exigiu o negócio do passaporte da vacinação, viu um monte de doido dizendo que estamos cerceando as liberdades individuais. Porcaria nenhuma, né? O que a gente está querendo, aliás, tipo de segurança obrigatório, ninguém diz isso. Eduardo, prefeito, posso só, se você me permite dar um depoimento? Você sabe que eu sou sócio de 2 teatros, um é o Teatro Riachuelo, outro é o Teatro Prudential. Nos 2 casos, claro, a gente seguindo a recomendação da Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente está exigindo o passaporte desde que, enfim, isso foi implementado. E as pessoas, prefeito, adoram. Elas se sentem seguras, elas se sentem orgulhosas. Então, na verdade, o efeito é exatamente o efeito positivo da segurança. Eu particularmente acredito em absoluto nessa medida. É isso, não, é que a gente não quer que, né, assim, eu não quero obrigar, se a pessoa não quiser tomar vacina, não vai tomar.
Mas o que eu puder criar de elementos para essa pessoa terraplanista, sei lá, que não acredita na ciência, na vida, que tem lá cada maluco com a sua mania, né? Mas até essas pessoas eu quero salvar a vida. Né? Enfim, esse é o nosso papel, né? Inclusive dos terraplanistas. Então, assim, o cara pode não acreditar, mas se ele, para dar a malhada dele, ele precisa se vacinar, e por causa da malhada foi vacinar, amém. Vai sobreviver, inclusive, para continuar falando besteira. Bom para ele, pronto. Não, é bom para a gente também, eu quero todo mundo vivo. Claro. Inclusive, quem fala mal da gente. Então, assim, esse é o nosso papel como governo, né? Então, eu estou super otimista com o que está acontecendo. Óbvio, se tiver, né, sei lá, um surto... Aí, evidente, se repensa a medida. Vai se repensar. Claro. Mas é um evento que você planeja. Então, eu não vou deixar para fazer o Réveillon, organizar o Réveillon, o Carnaval em cima da hora. A gente já está fazendo isso, já tem uns 2 meses, né, olhando os prognósticos. De novo, se tiver algum problema, não puder, aí, gente, lamento, imagina. Então, 2 anos de governo Eduardo Paes sem Carnaval. É um crime de lesa pátria. Então, para fechar esse tema, com a absoluta chave de ouro, Réveillon e Carnaval, como os cariocas nunca viram. Como nunca viram. Pode celebrar, espetacular, pode se abraçar, prefeito. Pode beijar, viva a vida, curtam o Rio de Janeiro, venham para cá, que esse é o lugar para o reencontro. Né? Essa é a convocação do nosso prefeito Eduardo Paes. Venham para o Réveillon, venham para o Carnaval, você que está nos ouvindo em Belém, em Recife, em Porto Alegre, em São Paulo, em Curitiba, venham para o Rio de Janeiro, porque aqui todos nós, cariocas e o nosso prefeito, aguardamos por todos vocês, de braços abertos. Prefeito, agora falando aqui de cultura, você rapidamente aí no teu speech inicial comentou do setor e etc, claro, muito desafios, né? Os desafios imensos que nós vivemos, o setor da economia criativa, toda a arte, toda a cultura, enfim. Mas você recentemente lançou, né, um programa que é o FOCA, né, de incentivo à arte e à cultura aqui no Rio de Janeiro. Queria que você contasse aqui um pouquinho para o nosso ouvinte do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, como é que funciona o FOCA. Olha só, primeiro, né? Cultura é uma atividade. Você tem 2 aspectos da cultura. Tem o lúdico, né? Enfim, ela te permite a reflexão, o impacto que a cultura gera na vida das pessoas, e tem um aspecto econômico. Né? Óbvio que a gente tem as 2 preocupações. Né? A cultura é o exercício pleno das liberdades democráticas, né? Do direito à manifestação. E até para a identidade de um povo, né, Eduardo? A cultura também determina um senso de identidade de povo, né? Legal. Eu vejo o Carnaval como a maior manifestação cultural do povo brasileiro. Né? Então, assim, então a gente pegou esse momento difícil, a cultura apanhou muito, a gente já falou isso, a indústria criativa sofreu muito, muita gente passando dificuldade. Então, nós lançamos o edital, não tinha edital no Rio desde que eu saí da prefeitura. Lançamos o FOCA, lançamos o edital na Rio Filme, quer dizer, colocamos aí na roda quase 60 milhões de reais de fomento, né? E aí você tem das diferentes manifestações culturais, tem uma coisa mais territorial também, quer dizer, tem uma série, um leque grande de opções, mas é isso, é dinheiro na veia para a produção cultural. Tem aquela produção cultural que dá lucro, que é sustentável. É a minoria, a gente sabe disso. A maioria, a gente precisa incentivar governo para subsidiar a cultura. Então, isso foi só um ensaio do que vai vir ano que vem. Vamos fazer mais ainda ano que vem. Então, esse recurso disponibilizado é para entregar esse ano. Né? Mas vamos fazer mais ainda ano que vem, tentando diminuir a burocracia para quem está fazendo arte, quem está fazendo cultura no Rio de Janeiro. Então, nós vamos avançar muito nisso, não só por esse momento meio de trevas que o Brasil vive, né? Enfim, que a cultura tem sido tão esculhambada, xingada, tratada como se fosse um problema para o país. Quando é ela que constrói quando é parte fundamental, evidente, desse país, mais do que talvez qualquer outro. O brand Brasil é feito pela nossa música popular, é feito pelas manifestações culturais. Você vai em qualquer lugar do mundo, e estou falando de Ásia, Europa, Estados Unidos, qualquer lugar que você está tocando lá a música brasileira, é um negócio impressionante. Aliás, eu fico tão surpreso, nesses 4 anos que eu tive fora da prefeitura, eu trabalhei com uma multinacional chinesa, não virei comunista não, mas trabalhei com uma multinacional chinesa, e eu viajava muito, né? Fui muito à Ásia, impressionante, você entra em Tóquio, não vai estar lá tocando a música, você nem sabe, aliás, você nem conhece a música brasileira que está tocando, mas é música brasileira que está tocando. A identidade, né, nossa para o mundo, a marca Brasil, o brand Brasil, foi construída a partir das nossas manifestações culturais.
É sempre assim, cá entre nós, né? Em um país, os Estados Unidos se construiu pelas suas manifestações Sem culturais, é o dúvida, né? cinema, Eles é primeiro a chegaram música. com a cultura para depois chegar com o Made in USA, né? A cultura chegou Exatamente. primeiro, né? Estabeleceu o posicionamento de um determinado país e depois os produtos chegaram. Você está perfeito, né? É isso. E esse Aliás, preconceito de fazer contracultura é uma loucura. Então, o Rio é a capital cultural do Brasil, né? Respeitando todas as demais cidades, estados, enfim, a gente sabe que a Forte ela tem um impacto econômico fundamental. O Rio é a capital do entretenimento. Está aqui a Globo, está aqui o REC 9, está aqui lá o negócio do R.R. Soares de televisão evangélica. Está todo mundo aqui. Né? Então, a produção cultural brasileira está as centralizada no Rio. A gravadoras estão prefeitura, aqui, prefeito. As então, aqui a gravadoras prefeitura todas vai estão aqui. colocar muito recurso da cultura. Vamos colocar muito recurso da cultura e vamos. Já falei pro Dória outro dia, você ficou sozinho aí brincando, rapaz. Agora aguenta que você vai ver aqui quem é que vai voltar a centralizar a produção cultural. E essa é boa disputa. Essa é boa disputa. Né? Eu Aliás, falo sempre assim, o Dória é ligeiro, né? Ele o bichinho é malandro, é competente, ele é, vai rápido. Quando vê, ele ó, está lá montando. acelera, o famoso acelera. É isso, levou até o Sérgio Leitão, roubou um carioca da gente aqui para defender a cultura paulista. Eu falei, agora você vai ver que tem gente aqui grande para brigar contigo. Aliás, você está falando sobre, enfim, tudo que acontece no Rio de Janeiro, ano que vem, aliás, ano de Rock in Rio. Aproveito aqui para te contar, prefeito, nós vamos retomar também o Noites Cariocas. Então, aproveito e te convido aqui no ar. Noites Cariocas, lá no Morro da Urca, os dois Agora, você últimos sabe que eu finais de tenho semana. pena, né, Calainho, dessa nova geração, né? Porque na minha época, os Noites Cariocas, que era enfim, o que era, né, era um negócio maravilhoso, você não filmava, né? Então, assim, talvez eu não fosse nem prefeito do Rio com as coisas que eu aprontei no Noite Carioca. Que bom, né? Que na minha época não tinha tanto celular, eles não filmavam tudo. Isso Mas lá nos incrível, anos incrível. 80, criação do grande Nelson Mota, né? Grande Nelson Grande, Mota. grande Pois Nelson estamos Mota. voltando, prefeito. Aproveito para te contar isso aí, contando aqui para todos vocês que nos ouvem, essa ótima entrevista com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que o Noites Cariocas volta ali entre março e abril. Ainda dentro, prefeito, do campo da arte, da cultura, da música, né? Há um equipamento na cidade muito icônico, né? Muito icônico, né? Aliás, recentemente houve inclusive uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para falar sobre isso, que é a reabertura do Canecão. Como é que está isso? Quer dizer, isso está andando, a prefeitura está focada nesse assunto, porque, de fato, talvez seja, acredito que seja, sim, a casa mais icônica, né, para a música brasileira. Né? Como é que está isso, prefeito? É muito doida a história, né? Porque o FRJ lutou tanto para reaver o Canecão para fechar o Canecão. Né? Então, agora a gente tem uma reitora na UFRJ com a cabeça muito boa, muito aberta. Opa, que boa notícia. Que quer fazer parceria com o setor privado para abrir o Canecão, para produzir cultura, para produzir espetáculo. Né? E aí a gente mandou para a Câmara um projeto de lei que, por incrível que pareça, a legislação ali não deixa fazer uma casa de espetáculos como o Canecão. Então a gente mandou um projeto de lei ali permitindo padrões edilícios para a reabertura do Canecão e tem conversas muito avançadas. Que bom. Eu não posso dizer aqui, mas tem conversas muito avançadas já com uma empresa grande aqui do Rio que está a fim de assinar o Canecão. De novo, aqui meus cumprimentos à reitora da FRJ pela cabeça aberta, democrática, pronta para avançar nisso. Deus que bom, quiser, te acompanho nesses cumprimentos. Anunciando a volta do Canecão. Que bom, que bom. Bom, falando em retomada, prefeito, os voos domésticos, né, os números que a gente, enfim, tem, estão aí a mais ou menos 80% dos números pré-pandemia, né? Os internacionais ainda em torno de 30%, claro, por tudo que está acontecendo. Afinal de contas, a pandemia, infelizmente, é planetária. Muito bem. Qual é a estratégia da Prefeitura do Rio para começar a atrair ainda mais turistas, para retomar esse lugar, né, do Rio de Janeiro como um polo absolutamente fundamental e, obviamente, um lugar onde você tem muitas divisas vindo para a cidade através de turistas? Qual é o plano da Prefeitura nesse sentido, Eduardo? Primeiro é o seguinte, né? A gente tem um desafio nesse momento que está acontecendo, que é o programa de concessão do Santos Dumont. O edital lançado pelo governo federal é muito equivocado, é altamente prejudicial ao Galeão, torna a vida do Galeão ainda mais difícil. E qual é a questão do Galeão? O Galeão perdeu muito voo doméstico. Né? Então, esse papel de hub, que é fundamental, inclusive para ter voo internacional, sem dúvida. Né? Na hora que você tem um aumento do Santos Dumont, o voo internacional não vai para o Galeão porque ele não conecta. Né? As pessoas vêm para o Rio, mas vão para outros lugares do Brasil. Então,
Se o desafio é limitar o papel do Santos Dumont, que é um aeroporto ótimo, pode funcionar, mas ele não pode ser um aeroporto com voo para todo o país, com voo internacional. Né? Tem esse papel do Galeão, e o Galeão é fundamental para isso. Então, tem esse primeiro desafio. Depois, eu acho, um esforço, a LERJ, o governo do Estado acabou de reduzir ICMS de querosene. Quer dizer, há uma questão de narrativa sobre a cidade também, entendeu, Claro. Calainho? A gente começa a mudar essa narrativa, as pessoas voltam a ter desejo de vir ao Rio. Então, é um processo que a gente vai construindo aos poucos. Né? Eu acho que o problema, e eu diria que é um problema conjuntural. O estrutural é se o governo federal fizer esse crime contra o Rio de Janeiro, fazendo a concessão do Santos Dumont da maneira que eles estão querendo fazer. Eu quero crer, o presidente da República aqui do Rio, vários dos ministros são cariocas, eu quero crer que essa insanidade não vai avançar e não vai prosperar. Legal. Bom, vamos falar aqui de lugares da cidade, né, prefeito? Você fez um trabalho que eu diria histórico, né? Realmente histórico, com toda a visitação da região, enfim, como um empresário, fiz muitos eventos de música, etc. Enfim, ali realmente se transformou num espaço espetacular. Mas, como muito bem você comentou, os últimos anos muito sofridos. Você reassume a prefeitura, né? Que bom. E agora vem o projeto Reviver Centro, né? Casa Vilarino reaberta, teatro ginástico em obras, enfim. Conta aqui para os nossos ouvintes e para todo o Brasil como é que é esse negócio, como é que é exatamente o projeto Reviver Centro. Bom, vamos lá. Primeiro, né? Esse é um problema das cidades brasileiras, das cidades do mundo, né? Que os centros perderam muito a sua atratividade, degradaram. Isso não foi diferente aqui no Rio. Eu fiz um volume de investimento muito grande na área central da cidade no meu outro mandato, mas o centro foi perdendo importância, a crise econômica contribuiu para isso. Né? Só do ponto de vista urbanístico, quanto mais você aumenta o território de uma cidade, quanto mais você expande, maior é o custo da cidade. Você tem custo de deslocamento das pessoas, você tem que arrumar mais gari, mais polícia, mais luz, mais asfalto, mais tudo. Né? Então, você ocupar áreas consolidadas, e o nosso centro é muito rico. Né? Tem transporte, tem trem, metrô, BRT, VLT, aeroporto, barca, tem tudo ali. Então você vai para a cidade inteira, é o centro da metrópole, não é o centro da cidade, só do Rio de Janeiro. Então tem o programa Porto Maravilha, feito no meu outro mandato, que, aliás, é só importante dizer isso, nem o Porto Maravilha, nem o Reviver Centro são coisas assim objetivas que terminam num prazo de um mandato. É processo, evidente. Os brasileiros adoram o exemplo de Porto Madeiro, na Argentina, em Buenos Aires. Aquilo ali é um projeto de 20, 30 anos. Essas coisas elas vão fluindo. Você inverte a lógica de expansão da cidade e aí você vai começando a ter investimento. Então, por exemplo, o Porto Maravilha está agora com 4 lançamentos, já vendeu ali, está vendendo apartamento igual água. Né? Rapidinho consegue se vender. E o Reviver Centro, basicamente, o que tem de principal é o seguinte: você cria uma série de incentivos e benefícios para a conversão de imóveis comerciais, de escritórios, em residência. Né? E isso é uma coisa que faz toda a diferença. Porque é lugar onde ninguém mora, ninguém protege. Né? Então, as pessoas têm uma relação com o centro da cidade que é de ir trabalhar e voltar. Né? Aí o cara vai defender o bairro dele. Então, a gente precisa de gente morando no centro. Então, a gente tem uma meta ousada de aumentar muito a população residente no centro. Mas, de novo, não é para o meu mandato isso. É a inversão de uma lógica, né, de ocupação urbana da cidade, né, que vai se perceber à medida que o crescimento econômico venha, que o Brasil melhore. Né? Isso é um processo que muitas vezes o resultado não tem sorte de voltar. Né? Enfim, essa honrosa posição de prefeito. Então, o lançamento imobiliário do projeto que eu fiz lá atrás, eu recebia muita crítica. Não tem nenhum lançamento imobiliário. É o tempo que resolve isso. E o tempo está resolvendo. Né? Então, está aqui. É fruto lá do meu outro governo. Estou faturando agora, né? Os louros estão vendendo lá de trás. Mas é lá de trás. Né? Se fosse outro prefeito aqui, ia estar faturando uma coisa que eu fiz. Né? Então, eu estou aqui agora como Dudu, faturando contra o Eduardo Paes lá de trás. Enfim, né? Quer dizer, essas coisas são de longo prazo. A gente inverte lógicas equivocadas da cidade.
Prefeito, você sabe o que eu queria fazer aqui? Uma boa provocação. Outro dia, até conversando com a minha sócia, aliás, querida, aproveito para mandar um grande beijo para ela, a Aniela Jordan, que você, claro, Beijo conhece grande, também. Aniela. Opa! Então, Segura a na verdade, bomba. a gente, na região ali, né, do centro, da zona portuária, etc., a gente tem equipamentos espetaculares. Você tem o Centro Cultural dos Correios, você tem o Paço Imperial, você tem o Centro de Arte Hélio de Sica, o próprio Teatro Carlos Gomes, o nosso Teatro Riachuelo, Museu Histórico Nacional, enfim, Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, Mar, enfim, da tua gestão também, O enfim. MAN está ali, né? O MAN está O ali. MAN também está ali, enfim. O Calaí, o centro do Rio é o centro histórico do Brasil. Do Brasil, prefeito. Do Brasil. Do Brasil, não tenho dúvida. Representa, de fato, representa o Brasil. Muito bem. A história brasileira está escrita e contada ali. Ali. Qual é a boa provocação? Até era uma conversa, repito, com a Aniela Jordan, que a gente eventualmente reúna, né, esses equipamentos num grande guarda-chuva, né? Como, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, você tem Miami, o Wynwood Design District, né? Ali, Miami construiu uma espécie de um conceito guarda-chuva naquela região, e aquela região está prosperando de maneira espetacular, né? Então, a boa provocação, prefeito, que eu faço aqui a você, a Prefeitura do Rio de Janeiro, é que, eventualmente, a gente estruture um comitê para reunir tudo isso que está na região do centro do Rio de Janeiro e encontrar aí, quem sabe, um nome para isso, um conceito guarda-chuva para isso, e aí aplicativo, programação, descontos, legal. de fato construir aí. A gente está até fazendo isso, Calainho, a gente tem um comitê do centro, mas essa tua ideia é muito legal, porque a gente pode fazer um comitê específico para coisa cultural. Para coisa cultural, porque está lá. Entretenimento que tem ali. É lógico, porque a gente precisa. Você pega a Covent Garden em Londres, é claro que não tem a dimensão do centro do Rio de Janeiro, mas eles quase que construíram uma estrutura ali com muitas coisas acontecendo. Então, essa é a boa provocação que eu queria deixar aqui nessa ótima conversa, prefeito, para a cidade do Rio de Janeiro e, obviamente, nos colocar à sua disposição para a gente. Enquanto você está falando aqui, eu estou te ouvindo, mas já estou mandando o zap aqui para o Fajado, tem que criar esse comitê. Uma bela ideia. Espetacular, que bom, prefeito, que bom. Bom, seguindo aqui nas regiões da cidade, né? Você sempre, né, já há bastante tempo, sempre falou em transformar a Avenida Brasil, né? De fato, num símbolo importante da retomada da cidade. Ela está no novo plano diretor, inclusive, de desenvolvimento urbano sustentável do Rio, né? Como é que está a tua cabeça a esse respeito? Assim, a Avenida Brasil é um desafio, né? Ela tem muito a ver com a degradação, com o aumento de violência na zona norte da cidade. E a gente, no plano diretor, a gente chama quase que uma zona franco-urbanística. Basicamente, o que ele está querendo dizer é o seguinte: construa o que quiser que a prefeitura autoriza. Se quiser fazer um World Trade Center, um prédio de 500 andares, a gente autoriza. Vamos embora. Então, assim, a ideia é não ter limitações urbanísticas ali. Cada projeto será analisado pela prefeitura de forma individual, permitindo toda a ousadia. Essas coisas não tem jeito, Calainho. Você tem que trabalhar com o setor privado. Né? O governo não pode, senão a conta não fecha. Então, o setor privado ele precisa de incentivo econômico. Se não ganhar dinheiro, não der lucro, né? Você vai ter não se incentivará a vida, claro. Não vai. Né? O privado não entra se não tiver lucro. Né? E não é pecado isso. A gente no Brasil também parece que trata lucro como pecado. Lucro é pecado. Então, é uma loucura. Então, assim, a gente cria condições para viabilizar economicamente a Avenida Brasil. Vamos ver o que dá, mas, de novo, também é uma inversão de lógica urbana. Né? O plano diretor é uma espécie de bíblia, a constituição do crescimento urbano da cidade, ele é decenal. São processos mais longos, né? Que a gente não vê. Aí eu aprovei no plano diretor, você fala assim: Eduardo, chegamos aqui em 2024 e você não resolveu ainda a Avenida Brasil. Podem ter certeza que eu vou chegar em 2024, não resolvi ainda a Avenida Brasil, porque as coisas demoram tempo. É processo, é caminhada. Prefeito, a gente está falando aqui de investimento. É uma reportagem recente do nosso Valor Econômico, né, informa que a Prefeitura prevê um orçamento de quase 40 bilhões para o ano de 2022, né, dos quais 2 bilhões e 600 mil aí a mais para a saúde, e também um aumento de 1 bilhão e 300 milhões para a educação. Né? Ou seja, a gente está falando aí de uma previsão de aumento algo em torno de 28% em relação a esse ano, a 2021.
Eu queria saber como é que está aí todo o encaminhamento, todo o planejamento da Prefeitura para buscar ainda mais investimentos para a cidade, novos investidores. Você mencionou aqui a iniciativa privada. Como é que está aí o pensamento, o planejamento da Prefeitura nessa direção? Bom, olha só, eu disse isso, né? Eu falei na campanha passada, falei, a gente bota as contas da Prefeitura no azul, né? Trouxe um competente secretário, Pedro Paulo, que, aliás, era o meu candidato a prefeito no lugar desse bispo que entrou aí. Em 6 meses, Pedro Paulo botou as contas no azul e a gente, como você está dizendo aí, aumentou o orçamento do ano que vem 28%. Você tem uma ideia? Eu comecei o meu outro governo com orçamento de 10%, deixei uma média de 30%. O Crivella manteve nos 4 anos dele entre 28% e 29%, não cresceu nada. Em um ano a gente já vai crescer em 28%, sai de 30% para 40%. E isso com pandemia, e isso herdando a cidade com todos os problemas e vamos nessa. Com pandemia e sem aumentar imposto. Eu não aumentei nenhum imposto nos meus 8 anos e não vou aumentar de novo. Ao contrário, vou até propor uma redução lá do IPTU em algumas áreas mais pobres da cidade, que ele deu uma aumentada absurda. Então, assim, as contas estão arrumadas, isso vai permitir que a gente volte a prestar serviços com qualidade, na saúde, na educação, na manutenção da cidade. Não estou dizendo que está tudo bem, está aquela entorvendo. Não, está claríssimo, prefeito. Lógico, a cidade ainda está com muito problema. Claro. Mas é um processo. Agora a gente está começando a sentir a prefeitura retomando os seus eixos. Esse ano foi um ano muito duro de ajuste para a gente organizar a casa. Então, isso significa de novo o investimento. A cidade perdeu nos últimos 4 anos capacidade de investir. Quando a gente foi, durante 8 anos, o campeão brasileiro em investimento. Investimento significa saúde financeira de um ente público. Então, pode ter certeza. É aquela história, eu falo assim, não, acabou a história de não ter dinheiro. É óbvio que não tem dinheiro para rasgar nem para tudo. Mas com boa gestão, né, prefeito? Consegue prestar nossos serviços, ponto final, e não vão aumentar imposto. Falando de ocupação da cidade, prefeito Eduardo Paes, que acompanha, né, as notícias aqui no Rio de Janeiro, tem visto, enfim, aliás, tem visto e visto bem, que vocês estão agindo de forma bastante firme, né, contra essa questão da ocupação irregular, né? A gente sempre vê aí notícias sobre, enfim, demolição de construções irregulares em áreas de preservação, enfim. Como é que está esse monitoramento? Como é que funcionam essas ações? Vocês têm sido bem firmes, né, prefeito? Muito. Assim, não dá para deixar. Quer dizer, você tem agora, é curioso, porque eu sempre trabalhei com isso, mas agora, graças a Deus, as forças mais progressistas da cidade do Rio de Janeiro entenderam que tem uma indústria por trás desse negócio. Antigamente, o cara, até outro mandato, a gente acabando com essas ocupações, o pessoal dizia que está querendo tirar a favela e não sei das quantas. Então, você tem uma indústria, milícia, seja lá o que for, por trás desse tipo de ocupação. E não dá para ser o tudo pode. O Rio tem um lado informal super legal, e eu sou muito informal, mas tem que ter ordem, tem que ter regra, tem que respeitar a regra. Então, a minha informalidade e a minha alegria terminam quando desrespeitam regras. Aí eu vou ser duro, contundente, e vamos dar prejuízo para quem tentar se utilizar da miséria e da pobreza, você fazendo o que bem imagina que vai fazer. Daqui não faz mais. Muito bem, estamos falando de ocupação, estamos falando de lugares. Eu queria que você dividisse conosco aqui, aliás, eu achei bárbara essa ideia, sou particularmente aí bastante conectado, enfim, com natureza, com, enfim, todas essas conexões que, aliás, estão em absoluta pauta, né? Mas você tem um projeto de construir no Parque de Madureira a maior horta urbana do mundo. Já começamos a maior horta urbana do mundo. Tem uma onda de Paris e Nova York, tem a maior horta urbana do mundo, e aqui a gente não quer ser terceiro em nada, então damos um jeito de fazer logo o primeiro. Esse negócio de vice já chega o meu Vascão. Não, já foi. Não, é isso que eu estou dizendo, tem essa conversa, que a gente quer ser o primeiro em tudo. É isso aí. Não, é uma ideia muito legal, porque a sustentabilidade, você está gerando renda ali para a população, enfim, é uma ideia muito interessante, tocada pelo Eduardo Cavalieri, que é o secretário de Meio Ambiente, e já está sendo implantada essa horta, enfim, que vai seguir toda a extensão do Parque Madureira. Espetacular. Espetacular. Prefeito, estamos chegando aqui no finalzinho dessa espetacular conversa. Como sempre, você dá uma injeção em todos nós, uma injeção na alma de adrenalina, de otimismo, enfim, para de fato levantar. A gente precisa levantar a energia do Rio de Janeiro, por que não dizer do Brasil, e uma conversa como essa, sem nenhuma dúvida, faz de uma maneira muito efetiva e poderosa, com que a gente, enfim, renove as nossas energias. Mas eu queria te fazer uma pergunta, são as 2 perguntas finais, prefeito. E a primeira é a seguinte:
O que mudou no Eduardo Paes, né, do primeiro mandato, né, lá atrás, para o Eduardo Paes desse novo mandato, agora que começou ano passado? Olha só, é óbvio, o tempo amadurece, né? Você tem mais experiência, você tem, né, uma visão mais clara de como as coisas vão se dar. Eu prefiro destacar o que não mudou. Né? O que não mudou é a minha disposição para o trabalho, o meu amor por essa cidade, a minha honra de ser prefeito do Rio. Eu continuo me beliscando todo dia de manhã, falando, caramba, eu sou prefeito do Rio. Né? Então, isso continua muito firme e a gente vai dar jeito nessa cidade. Né? Então, eu acho que é isso. Eu sempre dizia, né? Que eu falava, né? O meu melhor mandato ele está por vir. Né? E esse vai ser o meu melhor mandato. Vamos ajeitar essa cidade, montamos um time. Aí aquela história, já tomar coroa, montamos um time jovem, né? De velho igual a mim, eu só trouxe o Pedro para a Fazenda e o Solange para a saúde. O resto é só garotada. O Ferreirinha tem 27 anos, é o secretário de Educação, o Cavalieri tem 26, é o secretário de Meio Ambiente, a secretária da Mulher tem 23, a de Transporte tem 29, o Desenvolvimento Econômico tem 30. E botar gente nova, com energia, com disposição, com amor ao Rio, para fazer a cidade ter essa vibração toda, e é esse timaço que a gente montou aí, galera lá na Integridade, enfim, só tem gente competente para fazer essa cidade voltar a dar certo. Eduardo, o Rio de Janeiro tem grandes sonhadores, né? Para concluir aqui, né? O Rio de Janeiro, de fato, tem grandes sonhadores. Aliás, um dos maiores que eu conheço é o nosso Roberto Medina. Eu, particularmente, sou também um grande sonhador. E o nosso prefeito... Dois loucos necessários. Sonhadores. É isso, mas eu gosto assim. E o nosso prefeito, né, da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sem nenhuma dúvida, é um grande sonhador também, um grande sonhador. Eu queria saber de você, prefeito, qual é o teu grande sonho para o Rio de Janeiro? Olha só, primeiro, né, é importante a gente pensar grande. Né? Essa coisa de complexo vira-lata, né, que tem muito no Brasil, é muito ruim. Né? Pensar grande com o pé no chão. Acho que está dizendo uma frase, Calainho, que assim, define uma frase simples, define. A cidade precisa funcionar, precisa voltar a dar certo. Né? Então, eu acho que você tem uma infraestrutura muito qualificada e a gente precisa fazer as coisas funcionarem de novo no Rio. A gente precisa mudar a narrativa sobre a cidade. Então, maltratada, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da história que se contou sobre o Rio nos últimos anos. E essa cidade não esse lugar terrível que tentaram nos impor como conceito nos últimos anos. Esse lugar é especial, é fantástico, é a alma do Brasil. Então, acho que se mudar essa narrativa, fazer a cidade voltar a funcionar, é meu grande sonho, e nós vamos alcançar esse sonho. Não tenho nenhuma dúvida, prefeito. Olha, prefeito Eduardo Paes, eu queria te agradecer aqui, em nome de todos os cariocas, te agradecer muito por essa conversa, por essa entrevista, por esse bate-papo, mas, sobretudo, te agradecer pela paixão que você tem pela nossa cidade, pelo nosso Rio de Janeiro e, por que não dizer, pelo nosso Brasil. Muito obrigado, prefeito Eduardo Paes. Por favor, suas considerações finais. Olha, deixar um abraço grande aí para você, pedir que você continue sonhando, ousando, inventando, criando, né? E todos aqueles que estão nos ouvindo aí, nos vendo, que tenham essa energia, aqueles que não são do Rio, venham para o Rio. Esse lugar continua incrível e fantástico e de braços abertos para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço. Forte abraço, prefeito.